Vamos continuar ainda com o 17 no centro deste capítulo. Tudo se deu, aquilo que nós vimos na quarta-feira, o que nós veremos hoje, está orbitando em torno do que aconteceu no verso 17. A palavra de Deus, no livro de Neemias, no capítulo 9, versículo 17, diz assim: E recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizestes, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um capitão, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não os desamparastes. Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu te glorifico, porque não há Deus como o Senhor em toda a terra, Pai. Eu te peço, Deus, nesta noite, Pai, que o Senhor, ó Deus, nos dê a graça, Pai, da Tua palavra. Que eu não seja, Deus, um porco, Deus, regozijando pérolas, Pai. Pai, que Teu povo também não seja, Deus, porcos, ó Deus, recebendo pérolas, ó Pai. Mas leva-nos, ó Deus, homens e mulheres comuns, pecadores, nesta noite, Deus, na condição de filhos do Senhor, Pai, a sermos ouvintes, praticantes da Tua palavra, Pai. Que ela encontre lugar, que ela encontre terra fértil, que se torne rema, Deus, em cada um dos nossos corações, Pai. Que se complete Tua boa obra, Teu querer, Teu plano, Deus, Teu projeto para nós nesta noite, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vimos no verso 16, então, o que havia acontecido com o povo. E eu quero pensar nesse povo de coração duro, nesse povo do versículo 17, um povo que incrivelmente paga todas as suas transgressões debaixo da servidão às nações pagãs e às nações à sua volta, e ainda assim estabelece no coração uma enorme dificuldade de romper, de entender, de ver a glória de Deus. A rebelião do povo era algo que estava tão intrínseca, tão presente, tão, ao mesmo tempo, tão visível na cultura, na alma, no agir, no pensar, no querer do povo. Versículo 17, então nós vimos que o povo se rebelou contra Deus e não deu ouvidos aos seus mandamentos. Fico a imaginar, a pensar que o princípio de toda rebelião é tornar-se surdo à palavra de Deus. Talvez seja por isso que tão insistentemente Jesus Cristo no Apocalipse insiste: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Incrivelmente, nós fechamos a nossa mente, nós fechamos o nosso entendimento, nós nos obscurecemos quanto à palavra, e isso nos impede de conhecer o querer de Deus. E nessa semana, nas luzes que foram acendidas dentro de mim, pensei muito nisto. Nós pegamos todos os festins do nosso dia a dia, das nossas atitudes, nós pegamos todas as coisas que nos ocorrem e nós as usamos como um tapa-ouvidos, como um óculos bem escuro de nossos olhos e deixamos de ver a palavra, deixamos de ouvir a palavra que o Senhor tem nos proferido. O coração enche-se de rebelião em primeira instância, quando eu me fecho para a palavra de Deus. Tenho me preocupado, absolutamente me preocupado, se nosso maior problema é o fato de, como crentes, não estarmos considerando ou dando o devido valor, ou dando a devida autoridade que a palavra de Deus deveria ter sobre nós, o que ela tem, a não ser que nós nos recusemos a ouvi-la e a obedecê-la. Então qual é o problema? Qual é o meu problema? Fiquei me perguntando esta semana. Será que o meu problema é que eu tenho estado tão envolvido com minhas mazelas que eu perdi a habilidade de ouvir a palavra?
Ou é porque eu até ouço a palavra, mas como eu não conheço, eu não sei, eu não dedico tempo a ela, mas como eu não a considero, ela não tem efeito sobre minha vida? O que tem acontecido comigo? O que tem acontecido contigo? O que tem acontecido conosco? O que sei, o que a palavra de Deus me deixou claro esta semana, que o ponto inicial, o ponto de partida de toda e qualquer rebelião é a ausência da palavra de Deus no coração do ser humano. E a rebelião, o estar rebelde quanto às coisas de Deus, não é algo fenomenal, não é algo de trovões, de relâmpagos e de luzes. É algo sutil no meu dia a dia, de tão somente cumprir o que Salomão escreve aos Provérbios. Diz o nécio no seu coração, não há Deus. E rebelar-se nada mais é do que o que Salomão novamente escreve aos Provérbios. O ímpio não considera Deus nos seus caminhos. É simplesmente acordar cedo como se Deus não existisse, tocar a minha vida e falar e emitir os meus juízos, e emitir os meus julgamentos, e emitir as minhas falas, e emitir as minhas opiniões, como se Deus não existisse. É assim que o homem sem Deus vive. É assim que o homem com Deus rebelde vive. Como se Deus não importasse. O primeiro caminho, o primeiro fato, então, é de forma muito profunda. E aí nós começamos a resistir. Nós começamos a resistir, é uma coisa interessante, porque Paulo, em suas cartas, ele deixa claro que a carne e o espírito não coabitam, a carne e o espírito não conseguem andar juntos. Então tudo que vem de Deus somente é discernido espiritualmente. Então se eu vivo na carne, na resistência quanto à palavra, eu vou viver numa luta intensa contra aquilo que Deus propõe. O princípio de todo desviar está tão somente em olhar para a palavra de Deus e não mais andar com ela, não mais considerá-la, e me dar o direito de resisti-la, seja através das pessoas que a anunciam, seja através dela mesma, seja através da voz interior do Espírito dentro de nós. Uma coisa é fato. O princípio da queda é a resistência a ouvir a palavra e o querer de Deus. E o povo aqui rebelado, a primeira coisa que eles fazem é resistir os mandamentos, é não levar mais em consideração os mandamentos de Deus. Em segundo lugar, o povo se rebela, e é uma coisa quase que subsequente, é quase que um abismo. Aliás, a própria palavra de Deus diz que um abismo, consequentemente, chama outro abismo. Eu fecho o meu coração para a palavra de Deus. Na sequência, eu mato o seu profeta. Versículo 26. Porém, se obstinaram. No versículo 26, porém, se obstinaram, fecharam o seu coração à tua palavra e se rebelaram contra ti. É contra Deus. E abatestes perante eles os moradores da terra. Aliás, porém, se obstinaram e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas. Eu não ouço mais a tua palavra. E automaticamente mataram os teus profetas, que protestavam contra eles para que voltassem. Olha que dinâmica maravilhosa. E mataram os teus profetas que protestavam contra eles para que eles voltassem a ti. Consegue conceber comigo que o texto diz? O povo se fecha a palavra, obstina, fecha o coração, não ouve mais Deus. Pega a lei e joga nas suas costas. Se rebelam.
e levantam para matar os profetas que estavam protestando contra eles, para que eles voltassem para Deus. Pensa comigo, é diferente hoje? Só os mecanismos, o princípio é o mesmo. Meu pai dizia um provérbio lá de Bela Vista, Goiás: cachorro que morde a mão de quem o trata merece paulada. Ouvi muito isso quando eu era pequeno. E muitas vezes, como cristãos, nós meramente nos tornamos como cachorros que mordem a mão de quem trata de nós. Olha o que o povo fez: se fecharam em primeira instância o coração para a palavra. Em segundo lugar, se obstinaram, pegaram a lei e jogaram atrás de suas costas. Aí vem o profeta: irmão, você precisa se arrepender. Irmãos, e até contraditoriamente, faça isso ou não faça aquilo. Nós nos levantamos e matamos esses profetas. Mas eles estavam profetizando para que eu voltasse para Deus. Consegue pensar comigo que tragédia humana foi isso? Matavam seus profetas porque eles os convidavam a voltar para Deus. Louvado seja Deus que me permitiu nascer neste século, neste tempo, onde matar o profeta não é pegar a espada e enfiar no seu bucho. Porque pastoreando vocês, certamente, se fosse daquele formato, eu já estava estripado há tempos e há muito tempo. Porque o matar o profeta hoje é diferente. Aí eu ignorei. Aí ele não sabe nada, ele não sabe pregar. Ele não sabe falar, não tem educação, ele é feio. Em última instância, se não achar nada, ele é careca. Em última instância, se não achar nada, ele é o que é. Não, eu mato meu coração. Me torno impermeável. Pensa no dilema que o profeta atual vive. A gente vive na glória de não ter espada sendo enfiada nos nossos buchos. Isso é bom. Não vou dizer que isso não é bom, não, porque é bom. Dá uma chance. Mas a gente vive no dilema: calar-se para você ou continuar insistentemente te dizendo: volta-te, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Mas eram mortos porque diziam isto: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Deixa eu te contar um segredo: você nunca me desprezou porque eu sou corintiano e você não é. Você nunca me desprezou porque eu sou leitor e você não é. Você nunca me desprezou porque eu sou bonito e você não é. Você nunca me desprezou por nenhuma coisa. Você me desprezou no exato momento que eu disse para você: você está errado o que você fez, o que você faz, volta para o Senhor teu Deus, ou senão você, sua casa, perecerão. Mas eu nada mais fui do que papagaio de pirata, espero eu no ombro de Jesus, repetindo o que Jesus disse e diz em sua palavra, todas as vezes que eu a abrir e a considerar. Quem de vós outros aqui, nesses últimos 20 anos, falei-te algo contrário à palavra de Deus para que você fizesse? O povo resistia. Em primeira instância, mataram o profeta, porque o profeta estava lá. Cara, eles resistiam Deus, mas eles matavam o profeta porque o profeta estava lá. E o dia que Deus inventou de vir, o que eles fizeram? Também o mataram. E você acha que você é melhor do que o povo nesse dia? Não, você não é. Tem matado seus profetas, tem pegou a palavra de Deus e jogado nas suas costas e tem se obstinado. Eu sou assim, você é assim, somos assim. O povo se tornou orgulhoso, endureceu a cerviz. Verso 29, olha o verso 29. E testificastes contra eles, não tinha mais discussão, não. Passo meu dia advogando, está sem recreio, sem educação física. Né? Sem recreio não dá muito ibope, não, mas sem educação física vocês não estão entendendo. Mata a mãe deles, mas não deixa sem educação física, não. Mas o que eu mais
Eu falei, não, Masti não está aqui não. Masti casou e mudou e não te convidou. Você nem convidado foi. Masti, ora, aí eu tenho que relembrar. Tínhamos um combinado. Você perde seus direitos. Mas eu tenho o direito de ter educação física. Exato, tem. Você tem o direito de viver? Sim, tem. Aí eu tenho que ensinar para eles todos os dias. Nós perdemos nossos direitos no exato momento em que não cumprimos os nossos deveres. Você perdeu o direito de ter educação física no momento em que você não atingiu a meta do simulado. Você perdeu o seu direito do recreio no exato momento em que você não fez a tarefa para casa. Querido crente, você perdeu os seus direitos no exato momento que não cumpriu os seus deveres. Levou em consideração a palavra, foi testemunha, honrou os seus profetas? Não! Pegou a palavra e jogou para trás, pegou os profetas e o mataram, porque Deus não estava no momento, que se tivesse era Ele que seria morto por você. A história não muda, porque o ser humano dificilmente muda. O povo tornou-se orgulhoso, endureceu a cerviz. Verso 29. Deus já tinha testificado, já tinha provado, vocês já perderam seus direitos, está errado. Para que voltassem para a tua lei, volte para a tua... Porém, eles se houveram soberbamente. Meu Deus! Vocês percebem, talvez não, a profunda arrogância com a qual se dirigem, mesmo estando errados. Caramba, você vai ficar 125 gerações tentando provar biblicamente que a pecuária é lícita, que o encontro de motoqueiro é lícito, que a maconha é lícita, que isto ou aquilo é lícito, e a palavra de Deus continuará recuando a você calmamente, sutilmente. Maldito todo o que diz as trevas, você é luz, amiguinha. E maldito todo o que diz a luz, você é treva, sua exibida que quer mandar em mim. É isso. 125 gerações, e a palavra de Deus vai estar lá intacta. Vai estar lá soberana, dizendo assim, eu sou a mesma ontem, hoje eu serei para sempre, e ainda que passem as montanhas, que passem tudo da minha palavra, não se passará um tio. Meu Deus, até quando? Me perguntei isso esta semana, até quando iremos agir soberbamente? O fato de eu ter feito algo e Deus não ter me exterminado não quer dizer que deixou de ser pecado. A gente ouve isso, não é pecado, só Deus te perdoou, é diferente. E nem me dá o direito de continuar insistindo em fazê-lo. Mas nós enchemos os pulmões, porque vocês sabem, né? Gente da nossa categoria não tem pulmão, tem pulmão. A gente enche os pulmões soberbamente, vamos enfrentar. Mas esse enfrentamento cai na caçaba daquela brincadeira infantil, naquela brincadeira infantil que quando você aponta o dedo para alguém, você automaticamente apontou um para Deus e 3 para você. Você mesmo se condena. O agir soberbamente contra a palavra de Deus, contra os seus profetas, te faz isso. Cada vez que você aponta e nos acusa, você também está dizendo Deus, porque cremos ter falado a palavra de Deus, e automaticamente você está dizendo no mundo espiritual, sim, eu estou errado. Verso 26, simplesmente agiram, aliás, no verso 29, né? Simplesmente agiram de forma soberba e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverão o ombro e viraram o ombro e endureceram a sua cerviz e não quiseram, olha que coisa, e não quiseram
ouvir. Uma decisão de não ouvir. Você toma a decisão de ouvir o que melhor lhe apraz. Qualquer encardido no meio dos quintos dos infernos que chegar aqui e falar para você que está tudo bem, você pegar seu filho e levar para ver as bundas das mulheres no encontro de motoqueiro, você prefere, você decide ouvi-lo. Por quê? Porque está de acordo com o que você pensa. Vamos ler o versículo pausadamente. Vamos ler ele junto na versão que está aqui. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Soberbeceram-se, viraram seus ombros, viraram de costa para o que estava sendo dito, encheram seu coração de dureza e não quiseram tomar a decisão de não ouvir. Tem uma proposta para você. Você vai chegar em casa essa semana, até na quarta-feira, e você vai fazer uma reflexão. Eu tenho resistido ao pastor João Braga ou eu tenho resistido à palavra de Deus? Queria que você pensasse nisso. Gostaria que você pensasse nisso. Mas para este povo teve cura, se arrependeram. Olha o arrependimento do povo no versículo 38, no último momento, no último segundo do jogo. E todavia fizemos uma firme aliança e o escrevemos. Selaram-no os nossos príncipes e nossos levitas e os nossos sacerdotes. Resolveram voltar a seguir a palavra. Somos seres humanos, rebeldes por natureza, mas que Deus permite voltar a Ele. Volte a Ele. Se você fizer, te desafio a fazer uma leitura bíblica minuciosa, detalhada, calma, você vai ver que o suprassumo da palavra de Deus é a aliança de Deus com o homem. Você é pecador, mas eu te recebo. Faço uma aliança com você. Uma aliança de nunca mais te deixar, uma aliança de nunca mais te desamparar, uma aliança de nunca mais deixar que você ande pelos seus próprios caminhos. E o povo que eles fazem uma aliança novamente com Deus, eles voltam, eles humildemente convidam os seus sacerdotes e os seus príncipes para selarem com eles tal aliança. Há arrependimento. Eu sei que eu andei soberbo por tantas vezes, eu sei que você por tantas vezes soberbamente resistiu, mas a expectativa, a esperança, Jesus te convida ao arrependimento. E esse convite nasce em João Batista, ecoa, reverbera eternamente: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é chegado, portanto arrependam-se. Enfim, é necessário que o homem caído se arrependa. É necessário que o homem que um dia deu o ombro para a palavra de Deus, é necessário que o homem que um dia fechou seus ouvidos e escolheu não ouvir a palavra de Deus se arrependa. É necessário para o homem que um dia matou os profetas de Deus porque lhe feriram com a palavra, se arrependa. Olhe para você. Não sei se passou para vocês, mas cadê? Volta lá no 29. Amei um negocinho aqui, ó. O homem que os cumprir. Hã? O homem que os cumprir. O homem que os cumprir viverá.
Estou apaixonado pelo versículo de Jó. Eu achava que o versículo mais bonito de Jó era que eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas hoje eu descobri o versículo mais bonito. Eu estou igual a menininha do peixinho, né? Ai, mãe, eu sou apaixonado pelo meu peixinho dourado. Deixa eu casar com ele, eu quero viver com ele para sempre. Ele é o mais lindo do mundo. Aí a mãe fala assim, não, tem tantos outros mais bonitinhos lá na loja. Ela, é? Aí ela vai lá dentro e volta, mãe, o peixinho morreu. Vamos lá na loja ver um mais bonitinho? Não, não faça isso com Jesus, não. Abraça com firmeza. Então eu tinha assim, meu versículo preferido de Jó era, meus olhos agora te veem. Mas agora hoje o meu mais preferido de todos de Jó é simplesmente Deus é sábio e poderoso. E até hoje, ninguém que o resistiu sobreviveu ou viveu em paz. Quer brincar de resistir Deus? Pode. Você é livre para isto, mas não terá paz. Quer ouvir e cumprir o que Deus te chama? Você viverá. Arrependimento. E Deus, nisso tudo? Eu acho interessante Deus, essa figura de Deus, eu ia falar que queria ser Deus, né? Mas não pode, né? Eu quero imitar Deus, porque eu acho incrível o povo aqui se matando profeta, que se lasca os profetas, vai matar, vai enfiar a espada no bucho, e o povo se revoltando, dando, né? Ó, dente ligo, farinha de trigo, para Deus, e Deus, onde estava nisso tudo, impecavelmente sentado no seu trono, sendo soberano e reinando para sempre. Versículo 17, Deus veio e curou. Versículo 31, mas pela tua grande misericórdia. Olha o versículo 21, mas pela tua grande misericórdia os não destruístes nem... E baixa o Jonas. E de vez em quando eu tenho que levantar 4 horas da manhã e falar assim, Deus, mas o fulano e o ciclano, e o triclano, e o bestano, e o idiotano tentaram enfiar a espada em mim tantas vezes, mas o Senhor estava lá para salvar e perdoar, como fizestes com Nínive. Mas aí Deus continua o mesmo e diz, tem razão essa tua ira? Acaso eu não ia derramar o meu amor sobre o povo de Nínive que se arrependeram? E Deus soberanamente, no versículo 31, mostra sua misericórdia. Lá no seu trono, e não os destruístes, nem os desamparastes, porque és um Deus clemente e misericordioso. Aleluia. Tá. Se eu fosse infantil, ia dar até uma certa mágoa de Deus, porque está lá o povo matando os profetas, e Deus perdoando esse povo. Mas não foi diferente com Jesus, né? O povo matando Jesus crucificado e ele olhando e dizendo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Viu a diferença? Não! Esse é nosso Deus, Deus de perdão. E Deus simplesmente mostrando sua bondade e misericórdia sobre o povo, dando a eles vida. Olha o versículo 20. E deste o teu bom espírito para os ensinar. E o teu maná não retiraste. Estavam lá matando profeta, tacando pedra na cara de Moisés, e Deus dá o maná. A água lhe destes na sua sede. De tal modo, verso 21, que o sustentaste os 40 anos no deserto, nada lhes faltou. Leia calmamente o Êxodo, você vai perceber que nada faltava àquele povo resmungão. Caramba, a minha pergunta é diferente hoje. O que te falta, meu querido? Olha que milagre no verso 21. De tal modo que o sustentaste os 40 anos no deserto, misericordioso Deus. Nada lhe faltou, as suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Hoje a gente mal aguenta um dia de serviço e chega de tarde com os pés todos inchados. Todo mês tem que comprar aquele turbilhão de roupa, mas o povo ficou 40 anos no deserto. Seus pés não incharam, suas roupas não se envelheceram.
O texto de Deuteronômio 8 diz que suas sandálias não se desgastaram, porque Deus mostrava sua bondade. Queria dizer para você duas coisas. Me propus dizer duas coisas para você nesta noite. A primeira é que você é um miserável pecador. Entenda isto. E que ao resistir o profeta, você está resistindo Deus. Não porque a gente é qualquer coisa, nós estamos na mesma categoria que você, mas porque assim funciona. Mas que Deus, Ele continua, apesar de todas as suas asneiras, soberanamente te perdoando, te abençoando e te chamando pelo nome. Ele é bom. Deus mostra as suas justiças no versículo 33, olha o 33, porém tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Dá conta de olhar para as suas mazelas e dizer, Deus foi justo, porque eu certamente merecia. Dá conta de olhar para as coisas boas e dizer, Deus é justo, e eu mesmo sem merecer, Ele tem me abençoado. Me lembro quando Davi fugia, e um certo cidadão lá de cima do monte, quando ele passava lá embaixo, começou a xingá-lo de cachorro sarnento. Cara, o rei ungido por Deus, o cara que havia matado Sansão, de repente, um cara qualquer lá de cima do monte, começa a gritar, seu cachorro sarnento. E um dos servos de Davi veio furioso e disse assim, mestre, senhor, rei, vamos lá matar. Ele diz, não, certamente Deus o permitiu me insultar. Cara, incrivelmente, Deus, Ele tem sido tão supremo dentro da nossa mazela, mas nós não temos a atitude de Davi. Qualquer insulto ou qualquer, nem diria insulto, qualquer exortação, nós estamos prontos para matar. Seja com a espada no bucho, seja com ódio no coração, seja em fechar os ouvidos, seja em fazer bicão. Faça bicão tantas quantas vezes você quiser, até seu bico arrastar no chão. Porque eu quero ser imitador de Cristo. Tantas vezes você quiser, mas Deus é justo. Claro, a rebelião do povo resultou em consequências. Olha o verso 36. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, olha que mazela, olha que sofrimento, na terra que era herança deles, eles eram servos, na terra em que eles deveriam reinar, eles eram servos. Não é diferente com você, seu rebelde, lá no seu emprego onde você deveria reinar, você é servo, lá na sua casa onde você deveria reinar, você é servo, lá na sua casa onde você deveria trazer o seu marido para a igreja, é ele que te leva para o forró. Você é servo na terra que Deus te prometeu, porque não tem dado ouvidos à sua palavra. E vocês ainda acham que eu que sou ruim, né? Leia a palavra, meu querido. Vai ler a Bíblia. Vale a pena ler. Toda rebeldia teve consequências. Talvez hoje seja o dia de você falar para você mesmo, chega de ser servo dentro da minha própria herança. A palavra de Deus diz que será salvo tu e tua casa. Agora, a parte ímpia da tua casa é que tem reinado. As trevas é que tem dominado. Talvez seja tempo de você fazer um concerto com sua vida, com seu Deus. Dizer, chega de ser escravo na terra onde Deus prometeu a meus pais que me daria. Há consequências. A misericórdia de Deus não abandona, claro, mas nós vamos pagando, nós vamos sofrendo até que a gente volte. Por fim, no versículo 27. Versículo 27. Por isso, Deus os entregaste às mãos dos seus adversários,
que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando a ti, clamando a Deus. Foi Deus. Aí vocês estão achando que eu que estou jogando praga, né? Quando eu falo que eu vou orar para que os jovens que estão fornicando, se engravidem, porque isso conserta vidas. Como gravidez conserta vida? O pastor está jogando praga. Não, estou abençoando, querido. Só estou abençoando. Por isso os entregastes nas mãos dos seus adversários. Só quero dizer para você que eu só oro, mas quem entrega é Deus. Às vezes ele concorda com a minha oração e entrega. Às vezes ele não concorda e não entrega. E o que eu posso fazer? Orar de novo, e orar de novo, e orar de novo. E aí continuar a vida orando de novo. Mas é Deus que entrega. Então pode me matar tantas quantas vezes você quiser. Mas tente matar Deus, viu? Porque é Ele que te entrega. Como é Ele que te perdoa. Que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, olha que Deus fiel, clamando a ti, desde os céus tu ouviste. Queria dizer para você nesta noite que há esperança, porque Deus te ouve e te perdoa. E nem me dá a chance de me vingar. Eu queria tanto vingar. O meu João humano queria tanto, eu queria me vingar de você, como diria a musiquinha do mundo. Mas se Deus te perdoou, quem sou eu para te cobrar? Desde os céus tu ouvistes, e segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores que os libertaram da mão de seus adversários. Deus não te quer preso. Diga isso, Deus não me quer preso. Metade de vocês, eu olho para a condição que vocês estão hoje e sei que Deus não te quer assim. Há algo que cabe a nós pastores, há algo que cabe a Deus como Deus eterno, mas eu encerro nesta noite dizendo, meu querido, há algo que cabe a você. Há algo que cabe a você. Diga assim, há algo que cabe a mim. Pai, te dou graças, eu te honro, eu amo tua palavra. Eu amo teu reino, eu amo teu filho, vivo, ressurreto. E dá-nos, ó Deus, condições, ó Pai, de nos arrependermos diante de ti e vivermos. Porque o Senhor é bom. Em nome do Senhor Jesus, amém. Corações silenciosos, estamos encerrados. Deus te abençoe.